Olá pessoal, professor André Noel aqui. A gente teve uma aula muito bacana, a nossa primeira aula de Fundamentos e Arquitetura de Computadores, mas acabou gerando bastante dúvida com vocês. Algumas dúvidas a gente vai conseguir responder aqui por vídeo, certo? Então a professora Amanda separou as dúvidas de vocês, algumas que não foram respondidas ainda, e eu vou tentar responder aqui. A primeira aqui, o Márcio José perguntou, é sobre o mapa. Eu vou gravar um vídeo específico sobre o mapa, explicando melhor, tentar fazer um recursozinho visual para ficar mais legal. Mas já adiantando a pergunta dele, eu converto cada número daqueles 4 do RA para BCD ou para binário, ou cada número terá 16 bits? Eu fiquei confuso. Bom, ele deu um exemplo aqui, o 2747. Ele pegou o 2, converteu para binário, o 7 para binário, gerou um número de 16 bits, cada número com 4 bits e tal. Mas a ideia, Márcio, é você pegar o 2747 como se ele fosse 2747 e converter ele todo para binário, certo? Então você faz aquelas divisões que a gente viu nas aulas conceituais, vai ter um número binário de 16 bits para esse daí. Até dando uma dica, eu fiz a conversão desse número, ele começa com 0000, o primeiro conjunto. Então ele não é 4 dígitos para cada algarismo. Então pega os 4 dígitos, tipo o que eu fiz no exemplo do mapa, 5, 6, 7, 8, converte ele para binário e ele vai ficar esse númerozão. Leonardo Model perguntou, professor, é melhor instalar um sistema 32 bits em processador 64 bits, visando o melhor funcionamento ou não interfere? É melhor você instalar um sistema 64 bits no processador 64 bits, certo? Então o ideal é você seguir o processador. Inclusive, tem um caso de conhecidos meus que estavam com problema de memória RAM, por exemplo. Por quê? Porque eles instalaram o Windows 32 numa máquina 64 bits e uma das limitações é que o tamanho em 32 bits você só consegue um tanto de memória. Se eu não me engano, fica em torno de 3 GB de memória. Então, o computador tinha mais do que 3 GB e ele não aproveitava tudo isso porque o sistema não suportava. Então, utilize o sistema 64 bits para processador 64 bits. Amanda Grazielli. Professor, é aconselhável fazer root em um celular ultrapassado para melhorar o desempenho dele? Ou a estrutura dele não seria capaz de suportar uma atualização de fora? Bom, essa questão de colocar root no celular ou não colocar, ela é um tanto polêmica. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que é a favor de fazer root direto no celular novo mesmo e tal. Vai de cada um. Já fiz root em celular antigo meu para colocar um Cyanogen e tal, mas faz muito tempo, eu não sei como que tá estão as versões Cyanogen hoje em dia, se está com continuidade ou não. Faz tempo que eu não faço root em celular, mas acaba sendo assim, tem os seus riscos, principalmente para quem não sabe fazer, para quem vai seguindo às vezes um manual da internet, às vezes o manual não contempla exatamente o que você precisa. Não diria que é aconselhável ou não é aconselhável, aí você tem que avaliar. Alessandro Aires disse o seguinte, professor, uso o Linux, o Deepin, e após rodar o comando no terminal para verificar as configurações, ele não retorna a quantidade de threads. Tem mais algum comando no terminal para acessar especificações mais detalhadas? Bom, na verdade a ideia do fórum é você pegar só o modelo do seu processador mesmo. Pode pegar o nome, o modelo, não precisa entrar na configuração direto ali e procura na especificação do fabricante. A ideia era você ver até a especificação que o fabricante te passa, o número de cores, o número de threads e tal. Então você pode jogar o nome, o modelo no Google mesmo e achar as informações, as threads vão estar ali. Então não precisa aprofundar tanto ali no comando. Leonardo Augusto perguntou, Steve Jobs e Bill Gates estariam se enquadrados na 5ª geração? Bom, a questão das gerações, até eu comentei na aula conceitual, não tem um consenso de onde começa uma geração e termina ela. Tem várias mesmo. Literaturas que tratam de um jeito, tratam de outro, as datas variam bastante, mas geralmente Bill Gates e Steve Jobs eles estão incluídos na 4ª geração, que é quando começou o PC, o computador pessoal. Tem várias literaturas que colocam que a 4ª geração começou ali, mais ou menos com eles, e está até hoje. Tem literaturas que dizem que a 4ª geração começou ali com eles e foi até o começo da década de 90. E até tem uma literatura que eu vi que diz que a 5ª geração começou só em 2010, certo? Baseado na inteligência artificial. Então, assim, eles são mais enquadrados na 4ª geração, com o advento do computador pessoal, o PC. Wesley Rodrigues. Professor, a tecnologia da computação foi voltada à espionagem na Segunda Guerra Mundial? Bom, sim. Sim, teve aquela história do Enigma lá, do filme que eu falei para vocês, do
O Jogo da Imitação, que conta a história do Alan Turing. O Alan Turing ele é considerado um dos pais da computação, não só pelo que ele fez na Segunda Guerra, mas ele montou o modelo da máquina de Turing, ele montou ali várias teorias, ele encabeçou também o estudo da inteligência artificial. Mas assim, na Segunda Guerra, eles usavam a computação para várias coisas. Usava para trajetória de foguetes, usava para vários cálculos que precisavam ser feitos. E aí, uma das coisas era isso. Os alemães tinham a máquina, a famosa Enigma, que fazia um código. Eles faziam toda a comunicação alemã em códigos e os americanos, lá, os aliados, não conseguiam quebrar o código deles. E toda noite eles trocavam o código a partir dessa máquina e desse Enigma. Então, eles tinham que tentar decifrar durante um dia. No outro dia já não valia para nada o código. O Alan Turing e alguns outros matemáticos, eles trabalharam numa máquina para conseguir quebrar esse código do Enigma. Segundo o filme, eles conseguiram. Essa história ficou escondida por um bom tempo, foi revelada há alguns anos atrás, porque eles acabaram fazendo toda uma estratégia de quebrar a codificação alemã, mas eles não queriam que os alemães soubessem que eles quebraram e tal, então teve um monte de rolo. Mas na parte militar acaba se usando a tecnologia meio que para tudo, né? Então você tem para espionagem, tem contra-espionagem, tem várias coisas assim. Tem a questão de trajetória de foguetes, de melhorar o armamento e tudo mais. Hoje em dia a gente vê que está sendo utilizada a inteligência artificial para poder melhorar os armamentos, usar drones com IA, drones controlados. Então toda a tecnologia acaba sendo usada para a questão militar. E na parte de inteligência e espionagem nem se fala. Só você assistir 24 horas da vida, você vê várias coisas de controle de satélite, GPS, comunicação. Tudo acaba sendo usado também pelos militares. Cláudio Henrique. Professor, vejo muito na internet que para programar não precisa de um computador potente. Com isso, o senhor acha melhor ter um ou não um PC potente? Vale o investimento? Bom, eu até comentei rapidinho isso na aula. Você não precisa realmente ter um computador potente para programar. É lógico que se você tiver um computador potente, fica melhor para tudo. Seja para programar, para jogar, o que for. Depende também do que você vai fazer com programação. Vamos fazer uma relação com um software gráfico, por exemplo. Imagina que você usa um software tipo um CorelDRAW. Se você abrir o Corel e fizer um desenho, um quadrado, uma bolinha e tudo mais, numa máquina simples, beleza, vai rodar, vai fazer e tal, tranquilo. Mas se você pega uma ilustração bem feita por um designer, cheia de coisas, e vai abrir na sua máquina, ela já demora para carregar. E aí você vai desenhar também, vai ficar um negócio demorado e lento, porque a sua máquina não aguenta tanto. Com programação é parecido. Se você estiver trabalhando num projeto grande, que já tem muita coisa embutida, você tem que carregar, o ambiente de desenvolvimento é pesado e tal. Por exemplo, um NetBeans da vida, um Android Studio, que eles carregam bastante coisa na interface, então eles são pesados, aí você precisa de uma máquina melhor. Mas a programação em si, se você for fazer uma programação sem usar muito assim, ambiente de desenvolvimento, vamos supor que você vai desenvolver o sistema em Python, em PHP ou na linguagem C, usando um editor simples, você não precisa de muito recurso mesmo. E dá para fazer programas bons, programas grandes até assim. Depende muito de como você vai trabalhar e com o que você vai trabalhar. Como a gente está na área de TI, a gente sempre precisa de uma máquina boa. Quando a gente puder melhorar, o ideal é a gente melhorar a nossa máquina. Mas não precisa ter uma máquina tão potente para programar. Eu mesmo fiz um rolo para pegar um i7 quando eu peguei esse computador novo e tal, para ficar com uma máquina melhor. Acabou que veio um i5 e eu estou com um i5 já há um tempo. Não precisa ser um i7, não precisa ser uma última geração, certo? Muita gente trabalha com i3, o computador que tem, dá para programar tranquilo. Bruno Albuquerque fez uma pergunta interessante. Professor, no meu caso eu nunca fiz curso nessa área, além da informática básica. Será que eu consigo me achar nesse curso? Fica tranquila, Bruna, você está começando. Esse curso, para quem já sabe um tanto de mexer com computador, conhece partes de computador, sei lá, alguma coisa assim, ajuda, mas não é um requisito essencial. A gente passa ele, principalmente no começo, pensando mesmo em quem nunca teve esse contato, pensando em quem está começando, porque a ideia é que você vai começar aprendendo um pouco de cada parte, você vai aprender do começo a programação, você vai aprender várias coisas diferentes. Então não precisa assim desse pré-requisito de saber mexer no computador para cursar aqui com a gente. Inclusive eu queria até fazer uma observação
Eu senti que teve gente que ficou aflita quando eu chamei os slots da placa de trocinho. Eu sei que slots chamam slots, até o pessoal me cobrou e tal. Mas a ideia, quando eu mostro uma coisa assim, cheia de componentes e tal, eu gosto de falar como para quem nunca teve esse contato. Então eu me preocupo, eu sei que vários de vocês conhecem bem e vários também estão tendo o primeiro contato. Então às vezes eu troco os nomes, chamo de coisinha, trocinho. Teve uma aula que eu falei sobre processadores, não foi sobre a memória. E eu falando dos bits da memória, eu falei que dentro da memória existem micro coisinhas, certo? Que guardam o 0 e 1. É lógico que o nome não é micro coisinhas, mas eu gosto de falar assim para acabar nivelando todo mundo. Então você nunca teve o contato, eu não vou descarregar um monte de informação para vocês, porque a gente vai com calma. Tem muitos cursos de TI que a pessoa acaba desistindo no primeiro ano por causa do acúmulo de informações, o excesso, a carga. Aqui a gente vai tentar caminhar com todo mundo, quem já sabe, quem não sabe, para a gente chegar num lugar bem legal. Então fica tranquila, Bruna. Qualquer dúvida você pode entrar em contato com a gente. A gente vai tentar sempre colocar material extra para vocês poderem aprender mais. E o pessoal que também já está mais à frente pode aproveitar também. E a gente vai caminhando de uma forma que fique legal. A hora que você entrar lá nas matérias de programação, também você vai pegar do começo. E aí você vai conseguir acompanhar a turma, assim, um ritmo legal. Pode ficar tranquilo. Ada Almeida. Professor, fala um pouco sobre estática. Verdade ou mito? Bom, vamos dizer que são as duas coisas. Verdade e mito. Por quê? Existe estática. Existe o problema de estragar a peça com a estática, mas uma boa parte é um mito. Tem aquela história de você usar uma pulseira que tira estática para mexer no computador. Tem várias histórias diferentes sobre estática. Eu conheço pessoas que foram mexer no computador e realmente deu aqueles até raiozinho de estática. Já aconteceu de vocês dar um raiozinho de estática e tal? E realmente dá uns choques, às vezes pode até danificar alguma peça, mas nos computadores mais antigos isso era bem mais comum. Eu sempre mexi no computador do jeito mais preguiçoso, eu não coloquei pulseira, eu nunca usei esses negócios, nunca tive problema com isso. Você tem que saber realmente onde você pode pegar, você não pode encostar ali nos conectores da memória, você tem que pegar lá com cuidado. Você tem que ter um cuidado no manuseio das peças, mas não tem tanto problema com estática igual algumas pessoas falam e divulgam e tal. Tem gente que faz todo um ritual para tirar a estática do computador antes de começar. Inclusive tem uma observação importante. De acordo com a umidade da sua cidade, certo? Pode variar a estática. Tem cidade que acaba gerando mais estática. Pode ser que tenha mais problema. Então, pode ser que você tenha que tomar mais cuidado dependendo de onde você mora. Desivan perguntou, professor, boa noite, barramento pode ser chamado de hardware? Bom, o barramento, ele é aquela parte que eu falei para vocês, as linhas de comunicação, e é uma parte do hardware sim. Por quê? Uma definição simples que vocês nunca vão esquecer sobre a diferença entre hardware e software é o quê? O hardware é o que você chuta e o software é o que você xinga. Legal? Porque o hardware é aquilo que você desligou o computador, se você enxerga é o hardware. O que some quando eu desligo o computador é o software, mais ou menos isso. Então todas as peças, componentes e tudo mais que você vê ali e tal, nas placas e tal, são componentes de hardware, é a parte de hardware. Certo? A parte de software já chega na parte de sistema operacional, programação, binários e tal, 0 e 1, toda essa parte. Legal? Michael Carlos perguntou, no livro existe o termo núcleo, coração. Seria a placa-mãe? Bom, até quando a gente faz essa comparação do computador com o ser humano, tem algumas diferenças assim de nomenclaturas e tal, pode considerar o coração e tal, mas é assim, fazer uma analogia rápida, eu diria que o processador seria o cérebro, ele que está processando tudo e tal, fazendo toda a parte de cálculo e tudo mais. A memória seria a memória, que lembra das coisas, guarda as informações e tal. A placa-mãe, digamos, pode ser considerada coração, mas eu gosto de pensar nela como uma espinha dorsal, que nela você conecta tudo, ela que faz as ligações ali dos nervos e tal, passa tudo para o cérebro e tudo mais. Eu acho que fica mais interessante essa ligação, porque você tem os periféricos, entrada e saída, que são ligados na placa-mãe para passar a informação para o cérebro. Então, talvez uma espinha dorsal ficaria legal. Michael Magalhães Xavier mandou apenas um ponto de interrogação. Então eu vou responder com um ponto de exclamação. Yuri Kovara perguntou, essa pilha da CPU pode ser considerada um barramento? Bom, depende. O que você está considerando como pilha da CPU? A placa-mãe tem aquela pilhazinha que a gente
usa, que é a famosa pilha da BIOS, a bateria da BIOS, que você pode desconectar ela, é uma pilha, uma bateria, não é da CPU ali, né? Tipo, a CPU, a gente às vezes acaba chamando o próprio gabinete do computador de CPU, ou a parte interna de CPU, o CPU mesmo é o processador, certo? A unidade central de processamento. Agora, a pilha da CPU, você está querendo dizer essa pilha ou alguma coisa assim que parece uma pilha de coisas? Desculpa, eu não sei responder direito essa pergunta. Se puder reformular e mandar pra gente, a gente pode trabalhar em cima dela. Emerson Ferreira Coelho perguntou: um roteador de internet pode ser considerado um computador? Já que podemos atribuir algumas configurações de funcionamento do mesmo. Bom, os roteadores eles estão cada vez mais parrudos e tal. Tem vários deles que você consegue fazer um acesso remoto via SSH. Se você tiver o costume de usar SSH e quiser testar, é interessante fazer. Você entra no roteador e muitas vezes ele tem um Linux embarcado nele, um Linux pequeno e tal, uma versão simples, e ele funciona assim realmente como um computador. Uma diferença sim, ele não está aberto aí para você programar e tal, mas ele é um dispositivo programável que alguém programou. Dependendo desse nível de liberdade que deixaram lá, você consegue acessar algumas coisas, criar algumas coisas. Eu já acessei roteador e já deixei algumas coisas ali na Chrome Tab e tal para realizar. Já aconteceu uma vez, eu estava usando uma rede que não estava com conectividade na internet, eu consegui acessar ele por SSH, não consegui acessar as configurações, eu entrei por SSH, consegui mandar um comando de reboot, reiniciou, que nem a gente usa no Linux normal no computador, voltou à internet, funcionou. Então, internamente ele funciona assim como um computador. Muitos deles, agora não vou dizer por todos, porque para falar a verdade eu não conheço bem como estão saindo os roteadores, mas em geral estão saindo assim, com alguma versão de Linux embarcado neles. Nathan Bruno perguntou o seguinte: o sistema 64 bits é melhor para programar? Bom, isso já junta naquela pergunta anterior de 64 e 32. O ideal é você usar o sistema de acordo com o seu processador, certo? Então você vai usar um sistema 64, seu processador 64. Então você usa o sistema de acordo com o seu processador. Agora, em relação à programação, a programação em si ela é a mesma coisa, a não ser que você esteja fazendo uma programação mais baixo nível, que vai usar recursos de hardware, você precisa fazer algo específico para cada processador, aí vai ser diferente. Mas no resto sim, ele vai funcionar igual, a programação vai ser a mesma. Você vai escrever um código e aí se você compilar ele no sistema 64, ele vai rodar no sistema 64. Compilar no 32, vai rodar no 32 e assim por diante. Lógico que dependendo da linguagem, a gente tem linguagens interpretadas, compiladas. A gente tem o Java, por exemplo, que roda numa máquina virtual, então o mesmo código compilado, ele roda na máquina virtual, em qualquer máquina virtual o mesmo código. Na última aula a gente vai falar um pouco mais sobre aplicativos, sistemas operacionais, compilação, interpretação, mas tem isso nas aulas conceituais também, recomendo que vocês vejam lá. Paulo Roberto perguntou: o que é a largura de banda que existe nas placas de vídeo? Bom, a largura de banda, independente do que seja, se é uma placa de vídeo, um roteador, o que for, largura de banda tem a ver com quanto de informação consegue ser trafegada por vez, digamos assim, por segundo, milissegundo, o que for. A sua internet, por exemplo, digamos que você tem uma internet de 100 Mbps, 100 megabits por segundo. Isso é a sua largura de banda de internet. Agora, a largura de banda dos seus equipamentos é a mesma? Não sei, depende de cada parte do hardware também, o que ela suporta, o que a rede interna suporta e etc. A largura de banda de uma placa de vídeo vai ser a velocidade que ela consegue transferir informações para você, a velocidade que ela consegue trabalhar com essas informações de vídeo. As placas de vídeo elas estão cada vez mais, digamos assim, inteligentes. Ela tem a famosa GPU, que ela faz o processamento de vídeo e que muitas vezes é melhor do que a própria CPU. E então assim elas estão com um poder muito grande computacional. E não adianta eu ter um poder grande computacional se na hora de transferir eu não vou transferir isso de uma velocidade boa. Para ser sincero, eu não sou um cara que me dou tão bem com jogos. O meu computador tem uma placa de vídeo da mais simples possível. Eu não fui acompanhando a evolução das placas de vídeo, mas eu sei assim que elas têm esse poder muito grande. Elas precisam trafegar os dados de uma forma rápida para você ter a informação rápida. Você não pode rodar um jogo pesado e tal e ter lag no vídeo. Então você precisa de uma transferência rápida também. Então largura de banda sempre tem a ver com a transferência. Se tivesse um processamento alto, com uma transmissão baixa, o seu gargalo seria ali na transmissão. O Wilson de Portugal perguntou qual configuração de máquina eu recomendo para vocês estudantes para programar. Volta um pouquinho naquelas questões de antes.
eu não vou recomendar uma configuração específica de máquina. Se você puder trabalhar com uma máquina bacana, ótimo. Se você tiver uma máquina mais simples, também dá para seguir. Uma coisa, não tenha pouca memória. Se você puder ter um tanto, digamos assim, 4 GB para cima, fica legal, porque a sua máquina vai rodar bem melhor. Mas se você tiver menos, não é um impeditivo. Também processador. Se o seu processador não for de última linha, também não é impeditivo. Você vai trabalhando com ele, você vai programando e você vai sentindo com o passar do tempo se está tendo gargalos. Se a sua máquina começar a ficar lenta com programação, tenta rodar um monitor de sistema ali para ver o que está enroscando, se é memória, se é processador, para você ter uma ideia do que você precisa melhorar. Então, vai melhorando de acordo com o uso, que também é bacana. Arthur Guilherme perguntou: boa noite, tenho 2 perguntas diferentes. Primeira, quando um componente onboard permite manutenção? Bom, componente onboard, o que seria? Um componente ali já acoplado à sua placa-mãe. Não é um componente que você espeta, certo? Um off-board. Off-board, fora da placa, on-board na placa. Quando o componente on-board permite manutenção? Bom, basicamente você tem que entender de como funcionam esses componentes. Tem gente que faz manutenção de computador, deu problema o componente on-board, já elimina a placa-mãe e manda comprar uma nova. Tem gente que já é mais paciente, que tira os componentes, troca os componentes e faz essa manutenção. Levei o computador da minha sogra para consertar semana passada, estava com componentes queimados na placa-mãe, e eu achei legal que o cara pegou e fez isso. Ele trocou os componentes e voltou a funcionar. Não simplesmente falou que a placa-mãe deu defeito e pronto, acabou. Tem várias partes da placa-mãe que dá para você trocar, dá para você dar manutenção. Só que é uma parte mais chata. Você tem que mexer ali com a solda, tem que conhecer os componentes diferentes. Então, eu não vou saber te dizer agora quais permitem. Não é a minha praia ficar... Nunca troquei componente de uma placa-mãe. Mas eu sei que dá para fazer isso. Dá para dar esse suporte. A segunda pergunta dele: por que as fabricantes montadoras de hardware no Brasil produzem componentes secundários de qualidade inferior? O mesmo PC nos Estados Unidos recebe componentes melhores. Bom, resposta curta: business. É lógico que as fábricas elas querem ganhar mais dinheiro, querem economizar mais dinheiro. Aqui no Brasil a gente tem impostos muito altos, a gente tem custo muito alto para trazer as coisas. Tudo encarece aqui. Presta atenção assim no preço dos iMac, certo? Quanto que ele custa nos Estados Unidos, quanto que ele custa chegando no Brasil. Tem versão do iMac agora sendo anunciada por 98 mil. Então, como aqui as coisas são tudo mais caras, realmente eles mandam componente inferior para ficar mais barato aqui, que ainda deixa a máquina mais cara que lá. Mas acaba tendo muita barreira, muito problema. Vocês que estão na faculdade, vocês que podem mudar o Brasil, tipo, pessoas que nem eu, já estamos velhos, já passou da hora e tal. A gente já dobrou o cabo da Boa Esperança, mas vocês são o futuro do Brasil, vamos mudar isso daí, legal? Onde vocês estiverem trabalhando, seja que esfera que for, a gente precisa dar um jeito de mudar esse país. Fabiano Nolasco perguntou: o que é mais importante no computador? Um processador potente ou mais memória? Bom, aí também é relativo, porque as duas coisas são importantes. Na aula de memória vocês vão ver tudo que você tem no seu HD ali, de sistema operacional que está no HD. Na hora de ser executado ele é todo copiado para a memória e tudo roda direto da memória. Se a sua memória já encher direto com o sistema operacional, vai ficar travado, vai ficar lento, você precisa de mais memória. Mas não adianta também eu encher de memória se eu não vou usar tudo aquilo. Tem várias pessoas que têm computador com tanto de memória, digamos que tem 8 GB de memória, e a hora que está executando nunca passa de 5 GB, nunca passa de 6 GB de uso. Nesse caso não adianta aumentar a memória, porque vai ser só mais memória sem ser utilizada. A questão de processamento, é lógico que eu posso colocar o processador turbo, super, hiper, ultra, a memória precisa acompanhar também para não virar o gargalo ali. No fundo, é bom você ter uma quantidade legal de memória, mas o processador, se você puder melhorar ele, também ele dá um desempenho bem bacana, bem legal. Se a sua máquina está com pouca memória, trocar só a memória melhora muito o desempenho e parece que o processador virou outro. Então tem que analisar máquina por máquina. Marcos Paulo de Souza perguntou: então HD é um armazenamento secundário? Sim, na verdade até no slide com armazenamento secundário a gente gosta de chamar de memória secundária, porque a memória principal seria ali só memória RAM, memória volátil, memória que apaga quando desliga o computador. Memória secundária é permanente, seria o seu HD, disquete, cartão SD, pendrive, tudo que você grava e a informação fica permanente,
é uma memória secundária. A gente também vai ver isso mais para frente, com mais detalhes, e assistam às aulas conceituais. Frederico dos Santos diz o seguinte: se o computador estiver com o HD praticamente cheio, o desempenho da máquina é afetado? Bom, sim ou não, depende de alguns fatores. Se a sua memória é uma memória que não é uma memória muito grande, a memória RAM, pode ser que você esteja precisando usar uma memória virtual, que é quando o computador fica copiando coisas para o HD e retornando. Encheu a memória, ele copia para o HD. Se tiver com o HD superlotado, ela vai ficar enroscada nas duas partes, no HD e na memória. Se a memória está sobrando, está tranquila, melhora um pouco, mas várias coisas que a gente faz no computador precisa gravar informação, recuperar informação no HD. E aí, quando o computador está com o HD cheio, ele tem que ter alguma política ali. Tem que ver como vai trabalhar com o cache, que tudo que a gente faz gera muito cache. Navegação na internet, às vezes instalação de programa, várias coisas assim, vai enchendo o HD. Quando você está com o HD muito apertado ali, várias vezes ele fica até dando mensagens, precisa liberar. Então acaba afetando sim. É melhor deixar um espaço livre, mas não quer dizer que só isso vai deixar seu computador lento. Bom, então eu respondi uma parte das perguntas aqui. Eu vou terminar esse vídeo agora, depois eu vou gravar respondendo mais algumas perguntas que vieram, tá? Para a gente poder esclarecer melhor isso daí. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem acompanhado. Estejam lá comigo nas aulas ao vivo para a gente poder trocar umas ideias. E um abração para todos vocês. Até lá!